Olá, pessoal! Que bom que vocês estão aqui para assistir mais um resuminho bem rápido, mas talvez pode não ser tão rápido quanto outros, porque esse capítulo está lotado de informação. Os vídeos anteriores foram do capítulo 1, 2 e 3 do livro A Ciência do Bom Viver. E agora o capítulo 4, que ficou comigo e que eu li para passar um pouco mais disso para vocês, da informação do livro para vocês, diz um pouco sobre o toque da fé. Antes de começar, eu queria chamar você para participar do Clube do Livro com a gente, que o link vai estar na descrição para você participar e lá a gente disponibiliza mais informações, tá bom? Então, para você participar de uma série de vídeos como essa, você também pode ser selecionado, mas precisa estar por lá, tá bom? Vamos lá. O livro traz no capítulo 4 o título O Toque da Fé. E é muito legal porque começa o título sendo relacionado com a história que vai ser trazida logo depois, que é a história da mulher que estava doente e que ela tocou em Jesus e foi curada. Isso fazia parte do plano de Jesus. Para você que quer saber um pouco mais dessa história, além do livro, você pode encontrar em Mateus 9, 21, Marcos 5, 23 e também em Lucas, agora 8:45. Essa história também está intercalada com a doença da filha de Jairo, em que Jesus estava caminhando até o local e foi tocada, mesmo com uma multidão apertada, inclusive foi mencionado pelos discípulos, que saiu o poder dele. Isso menciona algo muito legal, porque tinha uma multidão ao redor deles e Deus sabia que não estava sendo o poder dele naquele momento. E quando uma mulher tocou, saiu o poder. E isso pode ser relacionado a hoje, em que muitas pessoas estão ao redor de Jesus, ou achando que estão ao redor de Jesus, mas não recebem poder. Mas não recebem, por causa de fé, o que Jesus quer entregar para elas. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas se importam com mais o que está fazendo, se está evangelizando, do que realmente fazendo o que Deus quer. Falar para uma pessoa sobre Jesus não necessariamente está fazendo a palavra de Deus ser passada para frente. Ou também estar na igreja, ou estar com o cargo, ou estar fazendo algo, ou deixar de fazer algo, não significa que você está mais perto ou mais próximo. Esses dias mesmo eu conversei com uma pessoa e eu falei para ela exatamente esse ponto. Exatamente que as pessoas estão na igreja, e as pessoas realmente julgam as pessoas de fora. Ah, não, mas... e tentam achar que para aquela pessoa, aquilo que ela pensa é melhor do que a outra pessoa está passando. E isso é triste, porque a gente perde uma pessoa, às vezes a pessoa não entende por que você está fazendo isso, porque você vive aquela cultura, talvez, há mais tempo que ela. Infelizmente, isso afasta as pessoas que gostariam de estar com Deus, que gostariam de estar naquele local, mas não vão e não ficam também lá, porque a sua opinião, às vezes, é mais importante do que o que a pessoa está sentindo. Então, a pessoa, como essa mulher que estava doente, ela pode estar pensando outras coisas além do que simplesmente a doença que ela está passando naquele momento. Imagina quantos anos aquela mulher ficou doente, muitos médicos tentaram curar, que eles achavam que estavam certos, mas a cura realmente estava em Jesus. Não estava no que as pessoas faziam ou falavam para ela. E também a distância que ela mantinha, porque era uma lei, uma regra daquele momento, do povo. E assim como naquele momento tinham certas leis que afastavam pessoas de Jesus, e ela foi forçada por ela mesma para chegar perto de Jesus. Não por causa das leis, não por causa das tradições, não por causa de regras, entre outras coisas. Ela foi conectada com Jesus por causa da caminhada dela. Não necessariamente ela estava dentro de uma igreja, de uma tradição, entre outras coisas. Logo depois, eu até anotei alguns pontos aqui bem legais para a gente poder comentar sobre isso, tá? O último ponto para finalizar sobre essa história é: Cristo sabia os pensamentos dela. Então, isso também traduz pra gente. Tudo a gente precisa trazer para hoje. Deus sabe os nossos pensamentos, de quem está, entre aspas, dentro da igreja e quem está fora da igreja. Além de tudo, nós temos
e aí eu vou resumir bastante, a história do centurião, em que ele sabia o poder que ele tinha com Roma, com toda a localização que ele fazia e o cargo que ele exercia, e isso, através dos seus servos que conheciam Jesus, ele foi transformado e também creu em Deus, teve fé em Jesus, e com isso ele falou assim, do mesmo jeito que eu tenho o poder para falar, vá meu servo e faça isso, faça aquilo, ele também tinha que acreditar em Jesus com o mesmo poder, e ele colocou, através da fé dele, a partir de um toquezinho, falou assim, opa, esse toque aqui eu preciso entender que Jesus é a autoridade. E por último a gente tem a história do leproso, e aqui a gente até quero comentar um ponto muito legal que eu anotei. O leproso era uma pessoa excluída na época, completamente excluída. Se chegasse perto, as pessoas gritavam doente, outras coisas também. Mas é muito legal que a gente consegue também fazer um paralelo com hoje, né? Com a doença que a gente viveu há pouco tempo, no mundo todo, mas ao mesmo tempo é muito interessante porque as pessoas achavam, eu vou deixar essa pessoa longe, mas nada impede um cristão de chegar perto de Jesus. No caso, ninguém conseguia impedir, com a doença que ele tinha, do leproso chegar perto de Jesus, porque se ele chegava perto, as pessoas se afastavam. As pessoas até, aqui fala, né, na Bíblia também, que as pessoas tentaram afastar Jesus, o leproso de Jesus, mas não conseguiam. Por quê? As pessoas achavam que aquela doença era maior do que a fé dele, e não foi isso que aconteceu. Quando ele chegou em Jesus, Jesus falou, quero que você seja curado, e ele foi curado. Então, se Jesus quiser, ele vai ultrapassar qualquer dificuldade que você tenha, doenças, problemas pessoais, psicológicos, físicos, tá? Então, essa é a mensagem mais importante que a gente vai encontrar aqui. Vá com fé, independente do que as pessoas façam ou pensem que está certo. As pessoas não vão estar certo se elas não estiverem baseadas em Jesus. A sua fé precisa ser maior do que qualquer ato das pessoas, estando dentro da igreja, estando fora da igreja, atuando ou não na igreja, ou também estudando o que a Bíblia diz e o que esse livro também diz. A autora escreve, entre outras coisas. Ok? A sua fé, os seus atos precisam ser muito maior do que qualquer igreja ou qualquer pessoa ou qualquer lugar. Essa é a mensagem de hoje. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom final de semana, uma boa semana, dependendo do dia que você está assistindo. Um grande abraço. Tchau, tchau.